Isso. Você está ao vivo, então. Tá com delay. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo Facebook, o canal da Resistência Carbonária. A live será transmitida também pelo YouTube. Será transmitida pelo YouTube mais tarde. Estamos aqui hoje com muito orgulho com duas das pessoas mais admiradas da história da consolidação e conquista da democracia, na luta contra a ditadura e pelos direitos humanos, Sandra Mayrink Veiga e Vadi Damos. E os dois compõem o coletivo da Resistência Carbonária. A live será transmitida também pelo YouTube. Será transmitida. Pode falar. Sandra Mayrink Veiga, jornalista, escritora, educadora popular, fundadora do Partido dos Trabalhadores, uma militante histórica. O Vadi Damos foi presidente da OAB, deputado federal, protagonista da campanha pela memória e pela verdade, pela abertura dos arquivos da ditadura militar, foi o criador da Comissão da Verdade na OAB. E hoje a nossa pauta é de Francisco Celso Camon, um escritor, também militante histórico contra a ditadura, e por isso ele será mediador de hoje. Boa noite, Francisco Celso Camon. Boa noite, Vadi. Boa noite, Sandra Mayrink Veiga. Boa noite. Boa noite, Gorete. Boa noite, Sandra. Boa noite, Vadi. Boa noite. Estamos fazendo a nossa segunda live da Resistência Carbonária, cujo eixo do nosso debate hoje é frentes políticas e a necessária destituição do Bolsonaro. Contextualizar um pouco, dizendo que nós estamos vivendo uma tríplice crise. Estamos vivendo uma crise econômica essa que pode nos levar, ao final do ano, a estar entre -10% a -12% do PIB, com desemprego e desalentados e subemprego chegando em torno de 30 milhões, uma crise econômica de lesa patrimônio, porque está sendo tudo privatizado, uma crise sanitária que o Brasil está caminhando para ser o epicentro, hoje está chegando a 60 mil mortes e 1.400.000 e mais alguma coisa em termos de atingidos. E nessa crise sanitária, a gente caracteriza e lembra que o presidente teve um comportamento e uma prática teórica também genocida. Um terrorista virótico que, mesmo sem ter os sintomas, ele tinha a doença e abraçava e levava e incentivava os seus seguidores a fazer a mesma coisa. Então, sem dúvida, perante a história e um dia perante o tribunal, ele será julgado por genocídio ao povo brasileiro. E temos uma crise política que poderíamos sintetizar dizendo que a gente vive uma balbúrdia institucional, uma desarmonia entre poderes que começou lá na Lava Jato, com o Moro, com a equipe do Dallagnol e prossegue com o Bolsonaro testando as instituições num movimento muito comum de guerra de movimento, avança 2, recua 1,
mas sempre no sentido de tentar sitiar, né, as instituições. Né? E o mais perigoso é que ele, seu governo e os seus adeptos pregaram a ditadura, porque quando pugna pelo AI-5 significou Estado terrorista, o Estado que sequestrou, matou, torturou, fez butim de pertences dos opositores. Portanto, pela crise que a gente está vivendo, pelos crimes que ele cometeu, se coloca hoje a necessidade para muitos da questão de como destituir, de que forma destituir. E aí a gente tem, por outro lado, novamente uma tríplice, um tríplice time, eu diria. O Supremo Tribunal com inquérito das fake news, o Tribunal Superior Eleitoral com ações de cassação da chapa e o retorno às ruas, que mesmo debaixo da pandemia e observando as normas da OMC, a população começa a sair às ruas, e a população de base mesmo, porque começou com as torcidas organizadas de futebol. E aí se pergunta também por que já se falou, pelo menos seguindo aí tríplice crise e tríplice time, eu diria que também estamos diante de tríplice frentes. Já se falou na frente, que eu chamo da frente da Rede Globo, com Ciro, FHC e Marina, né? E outros adeptos. Já se falou em frente democrática pela esquerda e já se falou em frente única para novas eleições. Então, dentro desse contexto, eu passo a palavra para a companheira Sandra, histórica, carrega um nome importantíssimo, que é o Marique Veiga, cuja rádio serviu para a Brizola fazer a rede da legalidade e cuja rádio foi fechada no dia 1º de abril, com um golpe, com pessoas invadindo a rádio, com tiros, felizmente ninguém saiu ferido, não se sabe se só os militares ou também os milicianos do Carlos Lacerda. Carbonara Sandra, a palavra é sua. Não, e mais grave, né, Chico, incendiando todos os documentos de uma rádio que foi histórica, né? Mas, enfim, isso é a ditadura, já de início, né? Já no primeiro dia. Enfim, eu queria começar um pouco fazendo uma digressão que explicasse minimamente o porquê que nós estamos tendo essa discussão. O que nos trouxe até aqui, a esse cenário de devastação, de entrega das nossas riquezas e, enfim, de todas as mazelas que nós estamos vivendo. E isso, assim, do meu ponto de vista, claro. Os dados que eu vou usar são baseados um pouco numa pesquisa de Lerner, de Piero Lerner, que é um estudioso dos militares já há 20 anos, né? Então, eu acho que realmente os protagonistas do golpe de 64 nunca engoliram a redemocratização. Eu acho que, assim, 3 anos depois do início da democratização, eles já estavam pensando em como é que eles iam fazer para voltar, né? Então, e isso foi baseado numa estratégia de longa duração, inclusive encabeçada pelo general Vilas Boas, que ele é que fundou o escritório de projetos. Nesse escritório de projetos se criou o Proforça, que vai fazer esse plano estratégico com para uma duração de 35 anos das forças terrestres. E aí eles começaram a criar o quê? Que o país estava sendo ameaçado por terroristas que estavam dentro de organizações e facções criminosas. Eles criam uma coisa chamada
FROM, que é um sistema de vigilância das fronteiras, e conseguem arrecadar uma fortuna para esse projeto, uma fortuna mesmo. E eles começam a ver, se a gente vai acompanhando, começa a aparecer parlamentares militares. Você começa a ver que eles começam a criar umas agências que se apoiam também no Ministério Público, em membros do Judiciário, especialmente lá na TRF4, né? Lá onde o Moro estava. Eles fazem uma rede de operadores de direito e integram membros da Polícia Federal. Quando você chega em 2013, já há várias dessas agências operando. Só para a gente ter uma ideia, 2 semanas depois da posse de Dilma, em 2014, no segundo mandato, o Bolsonaro vai para as Agulhas Negras fazer um discurso para os cadetes. E, nesse discurso, ele diz que vai se candidatar a presidente e que vai levar o Brasil para a direita. Ora, ele não poderia fazer esse discurso, ele não poderia nem entrar nas Agulhas Negras sem licença do comando. É por isso, porque há uma discussão assim, o Bolsonaro foi um fenômeno que entrou e aí os militares vieram e apoiaram. Não, o Bolsonaro foi uma escolha dos militares. E a gente fica se perguntando, né, por que eles escolheram esse cara, que é um cara inteiramente desequilibrado, rude, né? É exatamente por isso. Porque eles fazem o contraponto dos moderados. Repara só como eles fazem isso. O Bolsonaro fala alguma coisa assim, estapafúrdia, e tem um contraponto, tem um caminho ali para tentar apaziguar, né? A Dilma, em 2011, e aí eu acho que o deputado depois vai poder falar bem sobre isso, ela cria a Comissão da Verdade. Isso foi uma pedra para os militares que até hoje não perdoam e não vão perdoar nunca, né? E isso, então, faz com que o caminho deles fique mais radicalizado, né? Teve nessa trajetória, lá em 1999, eles já mandam os seus oficiais para fazerem curso de administração na FGV e na Castelo Branco, todos os oficiais, né? E isso vai caminhando porque eles estão convencidos de que eles não precisam mais dos tanques, pelo menos por enquanto. Eles, esse depoimento desse pesquisador, que entrevistou vários, né, militares, diz que eles não precisam porque agora eles já administram, inclusive administram um orçamento. A ideologia desses militares nesse processo associa a ideologia neoliberal. Então, você não vê mais uma voz de um grupo de militares nacionalistas. E você não vê, não é porque eles estão escondidos ou não estão querendo se pronunciar, é porque não existe mais. Isso foi varrido nesse percurso que tem um tempo de mais de 2 décadas. Tá? Isso eu estou falando aqui exatamente em cima dessa pesquisa, porque eu fiquei muito impressionada com a pesquisa, né? Então, eu não creio, na verdade, que o STF vá tomar providências para a destituição do Bolsonaro. Eu acho que os militares vão pedir a ele para renunciar. E aí, quem entra? Entra o Mourão. E aí, sinceramente, a minha vontade seria pegar um avião e ir embora, entendeu? Só que a gente nem entra em outros países por causa do Covid, quer dizer, nós estamos fritos. Eu tenho muito medo do Mourão, muito mesmo. Ele vem da onde, né? Ele vem dos paraquedistas.
dos precursores paraquedistas, que é exatamente onde vai se criar depois as forças especiais. Então, ele é um homem dali. E as forças especiais são um núcleo muito aguerrido e muito combativo, né? Com essa cabeça de direita que eles têm. Eles foram criar o quê nesses últimos anos? O GSI. O que é o GSI? É o fortalecimento, com outro nome, do antigo SNI. E ali, eles, a partir da... Tudo está passando pelo GSI ultimamente, né? Que eu diria que o GSI é o nosso Pentágono Tupiniquim. Né? O Mourão é um cara que, às vezes, fala, né, Ele é um cara mais hábil, ele é um cara mais inteligente, ele fala várias línguas, né? Mas ele, quando foi numa palestra em Santa Catarina, o que ele fala? Eu vou citar. Vamos colocar o Brasil nos trilhos. A iniciativa privada precisa ser atraída. Promover a privatização de empresas e viabilizar legislação para atrair a iniciativa privada para as concessões. Ele defendeu a venda total da Amazônia. Inclusive, quando ele agora, recentemente, teve um cargo, né, relativo à Amazônia, a primeira providência foi fechar a FUNAI e tirar os médicos cubanos, que 2 semanas depois já tinha várias crianças doentes. Enfim, ele é um cara... Eu acho que ele é um cara mais perigoso, né? Ele prega uma reforma cultural para o Brasil. O que ele diz? Ele diz que a gente precisa se livrar da herança que a gente recebeu dos indígenas, que é uma herança que leva à preguiça, à indolência, que a gente precisa se livrar da herança dos negros. Qual é a herança dos negros, na opinião dele? É a magia e a malandragem. E o dos ibéricos, o que é? É sempre querer privilégios. Essa é a revolução cultural que ele quer fazer, né? Ele defende maior liberalização financeira, maior do que já é. Ele homenageou o Ustra 2 vezes. Quando foi na época do impeachment da Dilma, que o Bolsonaro fez a homenagem ao Ustra, num país que prezasse pelas liberdades democráticas, o Bolsonaro tinha que ser posto para fora naquele momento e ter perdido o mandato dele. Porque é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Homenagem ao maior torturador do período da ditadura. É inacreditável. Enfim. Em 2018, em palestra em uma loja maçônica do Distrito Federal, ele disse assim: por que a gente não derruba logo esse troço? Esse troço é o governo. Esse é o Mourão. Não se iludam com o Mourão. Quem acha que a frente tem que ser só para destituir o Bolsonaro? É isso que eu queria falar. A frente tem que ser para impugnação da chapa e eleições. Aí pode ser até uma frente ampla. Aí a esquerda, eu acho que tem que entrar. Quer dizer, na verdade, eu acho que a esquerda tem que tentar fazer uma frente popular, democrática de esquerda. Se fortalecer nisso. E essa frente é de longa duração, é para ser de longa duração. Mas ela pode entrar numa frente ampla se essa frente estiver reivindicando a impugnação da chapa Bolsonaro, Mourão e demandando eleições. Então, porque assim que a gente conseguisse isso, logicamente a gente teria um racha imediato nas políticas públicas de um novo governo, né? Num programa nacional. E por isso que na frente de esquerda tem que permanecer e tem que permanecer unida
num longo tempo, porque o que a gente precisa recuperar nesses anos que a gente andou para trás, a gente andou para trás 50 anos, a gente tem que anular a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a gente tem que fazer tanta coisa que a gente precisa ter essa frente muito unida. Para começar, era isso. Deputado, você tem muita coisa para falar agora, hein? A Sandra foi da história, ela ainda mantendo o contexto, agora a palavra é inteiramente tua. Primeiramente, boa noite aos meus colegas aqui de reunião, companheira Sandra Marinque Veiga, companheiro Calmon, a todos os carbonários e carbonárias que estão nos vendo e ouvindo, e a todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo, né, nesse momento nos mais diversos canais aí das redes sociais. A gente está numa situação, se esse programa tivesse acontecido há um mês, né, talvez nós tivéssemos uma outra... tirasse algumas conclusões diferentes da que nós podemos tirar hoje, no tocante à reconfiguração da conjuntura, né? Eu tenho a impressão que, sobretudo a partir da prisão aí desse Fabrício Queiroz, houve aí por parte de Bolsonaro e seu entorno uma espécie de recuo. Nós estamos vendo Bolsonaro aparentemente acuado, calado, né? Nós não ouvimos besteiras saídas da boca dele há quanto tempo, né? Desde a prisão do sujeito. Que até então nós poderíamos dizer que Bolsonaro, né, desde que tomou posse, ele comandava a conjuntura. Ele estava na ofensiva. A esquerda, até agora, não conseguiu romper essa polarização direita e extrema-direita. Quem polarizava com Bolsonaro é a direita. Liberais, se é que ainda usar, né, conservadores, né? A direita, aquilo que nós conhecemos por direita. E, embora houvesse no nosso campo quem dissesse que Bolsonaro estava para cair, né, isso em termos do que aparecia, pelo menos aquilo que eu conseguia ler nos horizontes da conjuntura, isso não se afigurava, né? Acho que Bolsonaro nunca esteve para cair, né? Pelo menos até aquele momento fatídico para ele da prisão do senhor Fabrício Queiroz. Então, o que nós temos hoje, né? Então, não vou falar tanto assim, Chico. Eu acho que a conjuntura hoje ela poderia ser resumida ao seguinte: nós temos aí três vertentes que não conseguem comandar o andamento das coisas. Se Bolsonaro queria golpe, ele não tem força para dar golpe. Aliás, o Bolsonaro, ele é essencialmente, ele é um sujeito tosco, ele é fascista, né? Óbvio que ele tem pendores autoritários, sem sombra de dúvida, né? Ele tem um entorno chamado, o núcleo ideológico dele, que é comandado por aquele boçal que mora nos Estados Unidos, o Olavo Carvalho, que efetivamente não tem qualquer compromisso com a democracia. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é ter força real para dar golpe. O que deve estar acontecendo hoje é que Bolsonaro está tutelado, né? Ele deve ter recebido um recado dos militares: olha, nós não vamos... Os militares, eles bancaram até hoje, né? Como eles nunca pediram desculpas à nação pelos crimes que cometeram, né? Embora eles sejam uma casta aqui no Brasil, uma casta privilegiada, né? Vocês veem que toda vez que se fala em reforma
em reforma disso ou daquilo, que implica em retirada de direitos, eles são os primeiros a dizer, mas com a gente não. Reforma da Previdência com a gente não, reforma disso com a gente não, reforma do funcionalismo público com a gente não. Nós somos diferenciados, nossas famílias são diferenciadas. Então, embora até hoje eles banquem a mácula embora não assumam isso publicamente, mas já aqui no Brasil, sob o regime que eles implantaram em 1964, de um Estado terrorista, um Estado que matou, que torturou, que fez desaparecer a tortura como política de Estado, até aí eles vão. Agora, associar o nome deles, a solidariedade, a chefe de quadrilha, a milícia, né? Eu acho que eles não ultrapassam esse limite. Então, esse recado deve ter sido dado a Bolsonaro, né? Por outro lado, nós temos aí, nós a esquerda, né? Queremos o impeachment de Bolsonaro, queremos a destituição de Bolsonaro, queremos que as ações lá no TSE sejam julgadas procedentes, a gente se livre de uma vez só de Bolsonaro e de Mourão. Nós, por enquanto, não temos também força para isso. Se nós pautarmos, por exemplo, o impeachment no Congresso Nacional, onde a gente perde feio, né? Por quê? E aí entra um outro fator. Eu acho que, nesse momento, a tendência que está prevalecendo nessa conjuntura é a acomodação com Bolsonaro. As elites não querem. Vocês viram aquele direito já é contraditório no próprio título do manifesto, né? Porque quem assina aquele manifesto, boa parte deles, das personalidades que assinaram ali, apoiaram a reforma trabalhista, que significa o fim do direito do trabalho, apoiaram a PEC 95, que significa, hoje, ela se configura como uma emenda constitucional genocida, porque ela impede investimentos do Estado, sobretudo na saúde, que é onde mais se precisa de investimentos hoje. Essas pessoas, boa parte delas, né, lutaram, né, se pronunciaram contra o SUS, pelo esvaziamento do SUS, apoiaram a reforma da Previdência, então não sei que diabo é isso de direito já. Então, as classes dominantes aqui no Brasil hoje, as elites, a Globo, etc., topam ir com Bolsonaro até o fim. A Bolsonaro tutelado, ninguém topa, né? E é por isso, Sandra, assim, uma frente pela destituição de Bolsonaro seria a frente perfeita. Agora, quem é que vai estar nessa frente? Só nós. Tem mais. Rodrigo Maia vai entrar numa frente dessa, a Rede Globo vai entrar, Luciano Huck vai entrar. 30% daqueles signatários do Manifesto Direito Já vão entrar? Não. Não. Né? O melhor para eles é Bolsonaro sangrando e calado, que não atrapalhe o andamento da agenda econômica, não atrapalhe o trabalho do Paulo Guedes, não atrapalhe a consolidação do capitalismo ultraneoliberal aqui no Brasil. Se a gente quer falar de frente a sério, né, porque fica uma discussão mais de formalidade do que de conteúdo. Qual é o conteúdo dessa frente? Destituição de Bolsonaro é um conteúdo. Agora, isso é algo que vai ter que ser construído nas ruas. Eu não acredito, sinceramente, que o TSE, a não ser que Bolsonaro ele foi enquadrado pelos militares e foi enquadrado pela ação contundente do Supremo, que resolveu botar na cadeia aquela meia dúzia de baderneiros que iam lá soltar fogo de artifício lá e pedir fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal. Essa turma está enquadrada. Bolsonaro teve que recuar, teve que demitir, né, esse Weintraub, teve que demitir. Ele perde apoio na base radicalizada dele, porque o Weintraub era o cara que ia para os atos, era o cara de rede social, né, que verbalizava aquelas sandices, né, falando para o gado bolsonarista. Né? Então, o que nós temos aí hoje é uma conjuntura em que as diversas vertentes não têm força para impor sua agenda.
Nós não temos ainda, até por conta da pandemia. Esses movimentos de rua, né, que começaram são muito incipientes ainda. E enquanto durar a pandemia, vai ser muito difícil que eles sejam engrossados com multidões. Eu, por exemplo, eu não fui a nenhum ato, eu não vou, pô. Não quero ser contaminado. Eu sou muito sincero. Apoio, acho que da nossa parte houve os cuidados necessários, né, em termos de manifestação de rua, para que as pessoas se protegessem, mas é sempre um risco, né? Então, enquanto essa pandemia durar, enquanto houver o risco de contaminação, vai ser difícil você mobilizar multidões em prol de qualquer bandeira. Eu acho que o papel da esquerda hoje é construir um programa. Nós temos o que pode nos fazer abrir a porta de entrada para a conjuntura, porque, eu repito, até agora nós temos assistido a direita versus a extrema-direita, a polarização dos dois. Até porque o sonho das classes dominantes aqui no Brasil, isso que nós chamamos de centro-direita, é não ter fascismo e é não ter esquerda. Por falar nisso, o antipetismo, infelizmente, contaminou também determinados segmentos de esquerda aqui no Brasil. Infelizmente. Nós estamos vendo, aliás, essa questão se colocar quando nós tratamos de frentes eleitorais. Ninguém quer fazer frente com o PT. É uma política de isolamento do PT que eu acho que é fazer o jogo exatamente do que a direita quer, que é um mundo sem esquerda, que é um Brasil sem esquerda. Então, nenhuma dessas forças hoje, nem o governo, nem os frentistas, nem nós de esquerda, temos força para impor as nossas agendas. Então, o que eu acho que a esquerda tem que começar a se preocupar hoje, em fazer, é construir um programa. Programa de democracia radical, anticapitalista, claramente anticapitalista, que aponte para horizontes socialistas. Há algum tempo nós abandonamos, nós ficamos com medo de nos proclamar socialistas e defender o socialismo. A gente não fala mais nisso, tem que voltar a falar, pô. E um programa que abarque o que será o Brasil pós-pandemia, um país que vai sair arrasado em todas as suas dimensões. Em todas as suas dimensões. Então, programa que preveja Estado forte, serviço público forte, que trate da questão do aquecimento global, da questão do meio ambiente, que isso é uma questão de preservação da humanidade, que trate da questão do sistema de justiça. O sistema de justiça hoje ele é fascistizado e a esquerda não pode virar as costas para isso. E, aliás, parte da esquerda, repito, aplaudiu a Lava Jato, enquanto a Lava Jato caçava o PT e botava Lula na cadeia. Com a ilusão de que a Lava Jato agora estava combatendo, tinha acabado com a impunidade dos poderosos, né? Agora, alguns deles, embora não tenham feito autocrítica, mas reconhecem que estavam errados, né? Iludidos. E Bolsonaro é uma espécie de filhote da Lava Jato. Então, do meu ponto de vista, a gente só vai romper com essa polarização direita e extrema-direita, um programa claro, um programa nítido, um programa que galvanize as multidões. Porque essa pandemia ela tem um mérito. Ela desnudou o fracasso das políticas ultraneoliberais. Desnudou. A desigualdade social no Brasil, que é a nossa marca, a nossa característica principal, né, um país que foi durante 350 anos um país escravagista, ela está desnudada sem retoques. Porque os ricos trouxeram isso aqui para dentro, quem está morrendo são os pobres. E vão morrer muito mais, porque a condução irresponsável que o Bolsonaro está dando a isso já conta com o apoio da maioria dos governadores e da maioria dos prefeitos no país. Nós estamos vendo aí flexibilização em tudo quanto é lugar.
jogando as pessoas para o abatedouro. Então, do meu ponto de vista, mais do que estar preocupado com frente, eu acho que o presidente Lula teve toda a razão. Talvez o presidente não tenha... Eu acho que determinadas questões pontuais, as frentes se formam informalmente. Tá, temos que defender isso, ou temos que nos juntar contra isso. Tá bom. Agora, frente formal, contra ou a favor disso ou daquilo, sinceramente, eu acho que a esquerda, isso sim, tem que lutar contra a sua tendência, é uma tendência permanente. Por isso que Belo Fernandes dizia, né, sacaneando com a gente, né, a esquerda só se une na cadeia. Infelizmente, na prática, é o que acontece. Né? Se nós tivermos a maturidade de nos sentar seriamente e construir um programa para o Brasil, para o povo brasileiro, eu acho que aí sim a gente começa a se afirmar diante do povo brasileiro. Tirando isso, a gente vai ficar aí na retórica, vai ficar numa postura reativa, né? Bolsonaro fala, a gente reage, Bolsonaro não faz, a gente reage, e nós não nos tornamos atores proativos nessa conjuntura de degeneração, nessa conjuntura de derretimento do país. Então, nesse sentido, eu acho que a esquerda aqui, nosso país, tem que se repensar. Tá? Tem que... claro que o momento eleitoral é um momento importante, o processo eleitoral é importante, mas nós nos viciamos nesse negócio. A gente só pensa em torno de eleições. Então, de 2 em 2 anos, nós nos preocupamos com a eleição. Nós fomos contaminados por isso. Parece que fora do processo eleitoral não tem vida. E claro que tem, pô. Só tem. Só tem. Então, o que nós vemos aí de combatividade na esquerda, infelizmente, porque eles conseguiram desmontar o movimento sindical, movimentos sociais acuados. Aliás, existem novos movimentos sociais que a gente ainda não conseguiu configurar, porque o mundo do trabalho é outro. Não é... Falar em classe trabalhadora hoje é diferente de falar em classe trabalhadora na época do Lula, quando ele era metalúrgico. É outra classe trabalhadora. São outros movimentos sociais. Nós ainda não conseguimos apreender isso e precisamos aprender. A sociedade salarial, ela praticamente acabou. Hoje nós vemos a sociedade uberizada. Nós vemos trabalhadores que não têm pertencimento de classe, não têm história. Qual é a história dos trabalhadores do Uber? Então, é basicamente isso. Acho que nós temos que, nós, a esquerda, aqueles que ainda querem uma sociedade igualitária aqui no Brasil, nós temos que nos reunir e nós temos que elaborar um programa que enfrente esse momento de tragédia, né? Sobretudo o momento pós-pandemia, em que nós teremos um país arrasado. Mas vamos continuar o debate. Deixa eu só falar aqui antes de que nós estamos com participação de vários ouvintes ou assistentes, Jussara Maria, Nelson Silvestre, Zora Mota, Denise Tatim, Líbia Sampaio, Sérgio Ronaldo Silvio, agradecendo pela análise, Guilherme. Historicamente, as elites sempre deram corda para o fascismo e vão continuar dando até que seja tarde demais. Lula Varandas, acredito ser quase inviável uma frente só de esquerda nesse momento. Agradece a participação. Maria Olímpia Junqueira. Algumas coisas foram levantadas. Uma delas é que a esquerda está reativa e não proativa já há algum tempo, a ponto de a homenagem a um torturador significa apologia à tortura, e, no entanto, nada foi feito, embora isso dentro do Congresso Nacional. Nós temos aí a eleição dos Estados Unidos, onde, se fosse hoje, o Trump estava derrotado. Isso significa uma mexida no tabuleiro internacional, uma reorganização,
porque à medida que sai o Trump, entra um outro menos fascista, e também a reorganização internacional do poder, com a China provavelmente chegará a ser a maior economia já nesse próximo século, a Rússia se livrando dos problemas é uma potência militar, quer dizer, tem condições de se equilibrar em muitos aspectos com os Estados Unidos. Nós temos eleições internas aqui. Né? O que vai significar essas eleições, embora passadas para dezembro? Né? A questão da frente, você pontua bem que pensar em frente é pensar em frente para fazer alguma coisa. Não é frente formal, não é frente geral, é frente para fazer o quê? É para novas eleições? Quem é que topa isso? É para destituir o Bolsonaro? Quem é que topa isso? E não ficar na generalidade, onde sempre os oportunismos e o poder maior de comunicação da Globo e tudo mais acaba influenciando. Né? Mas eu acho que tem alguns elementos que podem botar a gasolina, né, nessa fogueira que foi acesa pelo bolsonarismo, né, que é a questão do Queiroz, que é a questão dos filhos dele com a rachadinha. Né, já passou para a primeira instância, né, saiu do foro privilegiado. Né. Então, esses elementos que eu estou levantando, eu acho que facilita vocês completarem os 5 minutos finais que cada um tem. Ok? Quer começar agora, Vadir, e a Sandra terminar? Sim. Olha, retomando o raciocínio de que, nesse momento, do meu ponto de vista, estão predominando forças na conjuntura forças de acomodação, forças de, tá bom, se esse sujeito ficar quieto, se esse sujeito, se o entorno dele tiver sido contido com essa reação do Supremo, etc., a gente atura ele até 2022. E até lá nós temos tempo de construir uma alternativa mais palatável, menos grosseira, né? Para governar o país. Né? Porque impeachment é sempre algo traumático e anular as eleições com a hipótese de nós ganharmos a eleição, né? Só se acontecer exatamente isso. Aí são as variáveis. Né? O inquérito das fake news revele algo bombástico, ou que Queiroz e sua família revelem algo bombástico. Né? Que efetivamente... Aí, obviamente, o impeachment vai virar uma solução e vai-se de Mourão. A não ser que o ator Ruas, o ator Movimento Popular, entre em cena com força. Isto, por enquanto, não está acontecendo. Isto, por enquanto, não está no horizonte visível. Embora isso possa acontecer. Isso aí... Amanhã pode explodir uma manifestação popular. E tem a questão, obviamente, da pandemia. Né? Bolsonaro está apostando em imunização de rebanho. Esse é o pensamento não revelado, a imunização, a tese da imunização do rebanho, que pode levar a uma matança aqui no Brasil, né, sem precedentes. O Brasil está se encaminhando a liderar o ranking, né, da pandemia em escala mundial. E nós sabemos que esses casos são todos subnotificados. Né? Nós devemos ter o triplo, no mínimo o triplo de atingidos e de mortos. O número de mortes é muito maior do que os dados oficiais revelam, e o número de atingidos é muito maior do que os dados oficiais revelam. Então, essas são variáveis. Os democratas ganharem as eleições lá nos Estados Unidos é outra variável. Embora a gente não deva ter muita ilusão. Aliás,
em termos de política externa, os democratas muitas vezes são piores que os republicanos. Né? Agora, só que Bolsonaro ele fez um jogo não é de alinhamento automático com os Estados Unidos, foi de alinhamento automático com Trump. É bom a gente ter isso em mente também. Né? Bolsonaro não é exatamente... até porque ele é um boçal, ele não tem exatamente... Ele não tem doutrina. Né? Bolsonaro é um... Mas o alinhamento dele... Não é, Vadir? Submissão, né? Submissão, mas submissão. Não é exatamente aos Estados Unidos, é a Trump. E isso pode fazer com que uma vitória democrata, o Biden sinalize, não quero nada com esse cara. Eu não quero papo com esse sujeito. É porque o Brasil se tornou irrelevante hoje no contexto internacional. O Brasil hoje é um país irrelevante. É um país de que todo mundo ri ou chora. Né? Chora pela tragédia, né, que se abateu sobre nós aqui desde 2016 e ri, né, de um psicopata, né, que ganhou as eleições aqui em 2019, 2018. Então, tirante essas variáveis, e o próprio Bolsonaro já deve estar orientado no seguinte sentido, talvez tenha que cortar a cabeça do seu filho. Porque eu acho muito difícil, se essa questão, essa investigação for levada a sério, que o Flávio Bolsonaro escape da cassação. Agora, do ponto de vista das forças bolsonaristas, é bom lembrar, a gente só pensa em Forças Armadas, mas as tropas das polícias militares têm um contingente bolsonarista significativo. Né? Então, se esse cara, se ele resolve ir para uma aventura, mesmo sem os militares, né? Quem está pronto para combate aqui, quem sabe fazer combate de rua é polícia, não é soldado do exército, não. Então, São 750 mil pessoas, é o que a gente acha que é, porque também não tem os dados precisos, porque eles não liberam, 750 mil policiais armados. Então, do meu ponto de vista, isso, eu acho que nós temos que ter um reposicionamento hoje estratégico à esquerda, ou seja, preocupações programáticas, preocupações estratégicas, e, taticamente, nessa conjuntura, continuar defendendo a destituição do Bolsonaro. O fato de hoje nós não conseguirmos impor isso, mas pode não conseguir hoje, mas pode conseguir amanhã. Agora, só vai conseguir amanhã se a gente estiver trabalhando hoje. Né? Nós temos que estar levantando, né, o fora Bolsonaro até conseguir. Mas, termino repetindo o que eu comecei falando. Se nós estivéssemos aqui sentados há 3 semanas atrás, eu estaria com outro tipo de análise. Né? Agora, hoje, eu acho que o que está preponderando são as forças da acomodação. Aguentar Bolsonaro até 2022. Sandra. Bom, eu acho que eles não vão largar o osso. Então, ou eu acho que o Bolsonaro é tutelado, então mas ele ao mesmo tempo é um fio desencapado, né? Então essa tutela vai ter que ser muito forte, porque ele não segura a boca, né? Eu não acho que mesmo que a delação do Queiroz leve à cassação do Flávio, eu não acho que isso vai mudar a conjuntura. O que mudaria a conjuntura é a impugnação da chapa por causa das fake news. Porque se isso passa, fake news não é só para o Bolsonaro. A fake news alterou o caminho das eleições. Então, é para a chapa. Por isso que eu fico insistindo nisso. E, realmente, fazer o impeachment do Bolsonaro e botar o Mourão, a gente vai perder uma energia para nada. Né? Agora, eu concordo com você, Vadir, que a gente tem que fazer um programa. Eu milito na área sindical dos metalúrgicos aqui em Volta Redonda. O sindicato daqui é um sindicato que tem na base 50 mil trabalhadores. Eu fico meio chateada quando a gente fica nessa tecla de que a classe trabalhadora é outra.
De fato, ela é outra, mas isso não significa que não tenha que se batalhar pelos sindicatos. Os sindicatos é que têm que começar a entender qual é o papel deles. Eles é que têm que olhar para o cara que está uberizado e ver como é que incorpora. Na questão dos serviços, né? Tem que mudar as estruturas. O fato dos sindicatos terem ficado acomodados porque tinham um imposto sindical, eu sempre fui contra o imposto sindical. O sindicato tem que fazer a luta do interesse dos trabalhadores, e quanto melhor ele fizer isso, mais associados ele vai ter, mais dinheiro ele vai ter. Então, essa tutela que sempre foi, que vem lá de Vargas, continuou e que ninguém fez nada, foi uma acomodação. Aqui em Volta Redonda, o sindicato é governado pela força sindical há mais de quase 2 décadas, junto com a CUT, e está fazendo barbaridades. A gente já impugnou, e a justiça junto, porque a gente já impugnou, eu sou da oposição metalúrgica, a gente já impugnou as 3 eleições, o desembargador já deu uma sentença que é para ter as eleições e a juíza daqui não encaminha a sentença. Então, e aí as empresas estão deitando e rolando nessa pandemia, deitando e rolando, fazendo barbaridade. A CSN aqui, que tem 20 mil pessoas trabalhando com a Covid, a gente está numa campanha desde março, assim, teve 3 casos de coronavírus, a gente já percebeu que ia ser uma catástrofe. A catástrofe está chegando agora, porque o interior está começando a aumentar os casos. Então, a gente já tem vários amigos internados, coisa que não tinha até 20 dias atrás. Então, vai ser uma catástrofe dentro da CSN, né? E aí fazem uma eleição, uma assembleia, sabe como, Vadir? No computador da empresa, onde o funcionário bota a sua matrícula e o seu número de CPF e o seu chefe está do lado. E fazem assim, bom, a proposta da CSN é 0,40 do salário para PLR, né, participação dos lucros, que ela teve no ano passado 1 bilhão e 200 milhões de lucro, e agora está dando essa mixaria para os trabalhadores, e na mesma Assembleia, eles disseram 2 anos sem aumento, e o peão faz o quê? Uma conjuntura dessa, com o sindicato pelego. E é assim, e a votação era sim ou greve. Ora, é sim, né? Lógico que é sim. Então, isso é uma atitude antissindical, é uma barbaridade, isso é dia e noite assim. E aqui a gente tem as montadoras todas na base do sindicato também. Então, na ArcelorMittal, na Volkswagen, enfim, em todos os cantos, os empresários, né, os nossos empresários são inacreditáveis, com raríssimas exceções, né? Então, eu acho que a gente tem que fortalecer muito os sindicatos, sabe, dos bancários, dos petroleiros, os grandes sindicatos, quer dizer, as grandes categorias que podem, inclusive, parar o país. Se você pega o sistema de internet dos bancos, você para aquilo, para a compensação, a bolsa, enfim. É importante isso, essa luta sindical é importante, e eu acho que, como realmente, eu não estou dizendo que a classe não mudou o perfil, mas eu acho que cada vez que se diz isso, faz com que a luta por sindicatos fortes fique fraca, entendeu? E a CUT também tem que se mexer, enfim. As centrais estão muito maus, porque perderam dinheiro, parece que sem dinheiro. Antigamente a gente tinha um fusquinha e uma corneta em cima para ganhar sindicato, era assim. Aqui em Volta Redonda, as grandes greves do sindicato combativo começaram assim, né? Mimeógrafo, fazendo panfleto, botando para dentro da usina, fusca com uma corneta. Para que a gente precisa dessas estruturas luxuosas dos sindicatos? Não precisa, né? Precisa é lutar, né, para defender os interesses dos trabalhadores. Bom, isso é uma coisa. Uma coisa que eu acho que os Estados Unidos, enfim, o capitalismo não engoliu foi essa proposta de se ter os BRICS,
Acho que isso aí era um caminho genial, né? Tentar trocar o dólar como moeda internacional por outra, essas coisas eles não engolem, né? E eu acho, eu estou com você, a gente tem que fazer um programa, a gente tem que se dizer anticapitalista, a gente tem que se dizer defensores do planeta. Você viu o que aconteceu agora nas eleições da França? Né? Que foi em cima dessas coisas, né? Que eles ganharam, que a esquerda ganhou. Então, acho que a gente tem que ser mais aguerrido nisso, tem que se debruçar em cima da formulação de um programa e metendo a cara mesmo. Quer dizer, nós somos anticapitalistas. Está provado que esse sistema não funciona, que a desigualdade só aumenta, que a concentração de renda só aumenta. Cada vez são menos milionários com mais fatias das riquezas mundiais. E agora passou-se essa coisa da água. Cara, essa coisa da água é uma doideira. E eles estão mirando no quê? No aquífero, né? Só pode ser. E vai dar muito problema esse negócio. Você privatiza aqui, privatiza ali, no meio não. Como é que fica a gestão das bacias? Quer dizer, olha... Mas eu acho que o problema mais sério disso é essa guerra da água que vai vir. Né? Bom, o que mais que eu queria falar? E aí o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é o cara chave para o projeto da direita, eu digo da direita tradicional, né? Dos neoliberais que se dizem mais civilizados. Então, enquanto o Paulo Guedes estiver fazendo, ele agora vai querer fazer as outras reformas que estão faltando. Enquanto ele estiver levando e o Congresso estiver apoiando isso, eles vão estar satisfeitos. Eles vão estar satisfeitos. Agora, eu acho que fazer frente contra o Bolsonaro sem levar em consideração o Mourão é uma perda de esforço. Uma perda. A gente se desvia do principal e fica numa coisa que, se acontecer, também não muda nada, não é? Então, a gente tem que retomar, e eu acho que é isso mesmo, a gente tem que recomeçar, cara, muitas coisas, tem que recomeçar mesmo do zero, praticamente, porque se você tem um movimento agora, né, liderado, puxado pelas torcidas, você vê como a gente está fraco, como que a gente não está organizado, né? O quanto que se perdeu de organização nesses anos. Né? É isso, mas eu acho que a gente consegue. Né? Olha, foi uma participação enorme mediar o debate de dois brilhantes debatedores. Eu vou passar a palavra para quem começou, que é a nossa companheira Gorete. Gente, é um grande prazer ouvir vocês, que privilégio, eu sou muito, muito fã de vocês, Sandra Marinque Veiga e Vadir Damos, eu sou muito fã de vocês, quando eu ouço vocês, eu percebo o quanto eu estava com saudade de ouvir vocês, vocês são muito bons mesmo, que privilégio, muito obrigada a vocês por nos darem essas aulas, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu aqui e ao coletivo dos carbonários, aos carbonários e às carbonárias, aos nossos espectadores. Muito obrigada. A nossa próxima live vai ser pelo YouTube, quinta-feira, às 21h30. Um abraço, meus queridos. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada e viva os carbonários. Boa noite. Aí, tchau.